Eles ganharam muito dinheiro, entraram em um mundo que antes nem existia pra eles, começaram a viver uma vida de luxo, de acessos, de eventos, de viagens internacionais e em algum momento alguma coisa começou a dar errado. E não é um caso isolado não, tá? Tá ficando cada vez mais comum. É o Davi Brito dizendo que mora com a mãe pedindo dinheiro emprestado, é André Surak dizendo que perdeu tudo, de novo. Porque eu tenho vergonha de mim mesma. É a GK com processo milionário, risco de penhora de bens, cobrança de banco. É a Fernanda Ganzaroli dizendo que hoje mora em pensão porque é o que ela consegue pagar. E aí você olha pra isso tudo e pensa, gente, essa pessoa não era rica? Ela não tinha dinheiro? Não tava fazendo publi todo dia? Não tava em evento internacional? Não tava vivendo aquela vida que a gente vê e fala, venceu na vida? Hoje nós vamos falar de uma coisa que talvez muita gente ainda não tenha entendido ou não quer entender mesmo. Tem muita gente ganhando dinheiro na internet, mas tem muita gente que não sabe o que fazer com esse dinheiro depois. Então vem porque me chama Alex Alves, mas pode me chamar de Baú. Já começa o vídeo deixando o seu like, se inscrevendo no canal do Baú aqui do YouTube. Tô te esperando no nosso grupinho de apoiadores do Telegram. Sendo membro e entrando pro grupo de apoiadores, além de apoiar o meu trabalho, você vai ter figurinhas especiais nos comentários, tem vídeos exclusivos e vídeos antecipados também. É só clicar no link da descrição desse vídeo. Baú! Agora vamos lá. A internet é uma ilusão. E não é aquela ilusão de ninguém ganha dinheiro. Isso é mentira. Ganha, e ganha muito. O problema é outro. O problema é que a internet te faz parecer rico antes de você entender o que é ser rico. Ela te dá dinheiro rápido, ela acelera sua vida num nível absurdo, ela te joga num padrão de consumo que você nunca teve, te coloca em lugares que você nunca frequentou, te apresenta pessoas que você nunca imaginou em conhecer, e aí a pessoa bem-sucedida na internet começa a achar que aquilo ali virou a nova realidade dela. Só que não virou. Aquilo ali é uma fase. E muitas vezes uma fase curta. Porque esse dinheiro, na maioria das vezes, não é previsível, não é constante, ele não é garantido. E ele depende de hype, algoritmo, de você continuar relevante, de você continuar sendo interessante, de você continuar sendo chamado para as coisas. O que a gente pode esperar? Tchau! Quando isso oscila, porque sempre oscila, a vida que essas pessoas construiu em cima disso começa a balançar. E aí a conta chega, e ela chega de formas diferentes. No caso da GK, por exemplo, a conta chegou num modo boleto com juros e correção monetária. A GK foi, por muito tempo, eu acho, uma das maiores influenciadoras do Brasil. Ela ganhou muito dinheiro, muito mesmo. A farofa da GK virou um evento gigantesco, a gente lembra disso. Ele movimentava a internet inteira, era basicamente um reality show não oficial, com patrocínio milionário e um engajamento absurdo nas redes sociais. Além disso, ela entrou em um dos mercados mais lucrativos da internet recente, as casas de apostas. E aí, meus queridos, ali não entra dinheiro, entra caminhão de dinheiro. Só que esse tipo de dinheiro vem com aquele efeito colateral. Ele infla completamente o padrão de vida dessas pessoas. A GK passou a viver uma vida de altíssimo nível. Era evento internacional, semana de moda em Paris, contato com celebridade gringa, aquela coisa toda que constrói uma imagem de agora essa pessoa virou sucesso, global ainda por cima. E aí teve aquele momento maravilhoso que resume tudo isso, ela achando que estava sendo fotografada em um desses eventos internacionais, só que era tudo pra Camila Cabello, que estava ali com ela. E quando a Camila foi embora, sobrou a GK e o vento. Essa cena é simbólica demais, porque ela mostra exatamente o que a internet faz. Ela cria uma sensação de pertencimento que não é real. E aí, recentemente, começaram a aparecer os problemas. Teve uma casa de apostas cobrando cerca de 8 milhões de reais por uma publicidade na farofa da GK 2025, que não aconteceu, ela não foi entregue, e aí a GK até tentou devolver, só que metade desse valor para essa casa de apostas, mas eles não aceitaram, e aí a briga segue judicialmente agora. Nos últimos dias, teve também o Banco do Brasil pedindo a penhora de bens da GK por conta de um empréstimo que ela fez de quase 2 milhões de reais para pagar outras dívidas. Só que a GK acabou não pagando as parcelinhas desse empréstimo. A GK negociou o pagamento desse empréstimo em 96 suaves prestações. Só que ela acabou ficando inadimplente. Então as notícias que têm saído da GK na mídia agora são de processo, dívida e de cobrança judicial. São pelo menos 10 milhões de reais em dívidas sendo cobradas dela. E aí você pensa, como que uma pessoa que cobrava 40 mil reais por story chega nisso? Eu acho que em muitos casos é um grande
fortuito mesmo, mas na maioria deles vem do fato de que as pessoas ganham dinheiro e isso não significa que elas saibam lidar com dinheiro. E principalmente quando a sua renda vem de fontes que podem desaparecer de uma hora para outra, você não poderia estruturar sua vida como se aquilo fosse eterno. Coincidência ou não, quando a GK se afastou desse mercado de apostas, que foi bem recentemente, começaram a surgir publicamente essas questões financeiras dela. E aí entra um ponto importante. Quando você perde uma fonte de renda gigantesca, como é o caso, você tem que ajustar sua vida, né? E nem todo mundo consegue fazer isso no tempo ideal, porque o luxo é confortável e conforto vicia. E manter esse padrão de vida que a GK mostra nas redes sociais dela, ou mostrava, isso custa caro. Deve custar muito caro. A gente teve recentemente também o caso da André Surak. No caso dela, a conta chegou de outro jeito. Não foi só uma conta financeira, foi uma conta emocional também. A Andressa é praticamente um ciclo ambulante de ganha e perde dinheiro, né? Ganha milhões, perde tudo, ganhou milhões de novo, perdeu tudo de novo. Ela mesma conta que doou cerca de 2 milhões de reais para a Igreja Universal, acreditando em promessas, ficou sem nada, tentou recuperar na justiça, categorizou isso aí como estelionato da fé, foi condenada e perdeu esse processo. Nos últimos dias, ela até postou um vídeo nas redes sociais dela trazendo a indignação dela com essas derrotas. Parabéns. Mas pra mim, esses 2 milhões é minha aposentadoria. Pra mim, 2 milhões é muito dinheiro. Enfim, mas diante de tudo isso, eu reconheço que eu exagerei em algumas notícias da minha vida pessoal e outras, e eu peço perdão. Eu sei que muitos vão me atacar falando que eu doei o dinheiro pra igreja porque eu quis, enfim, mas pra mim isso não passa de um estelionato da fé. E me pergunto onde está o amor pela minha alma que eles disseram que tinha quando eu estava no hospital e eles foram lá me visitar. Acabou quando acabou a venda dos meus livros dentro da igreja? Bom, de verdade, eu nunca tive intenção de ferir ninguém. Deus conhece meu coração. E eu só tô tentando sobreviver. Desculpa. E aí, para voltar pro dinheiro rápido, a Andressa entrou no conteúdo adulto, depois que ela perdeu todo o dinheiro dela para a Igreja Universal. E ela recuperou milhões de novo, ela refez a fortuna dela. Só que ela entrou de novo naquele ciclo que a gente falou. Sem estrutura, ela acabou colocando pessoas erradas, segundo ela, para gerirem o dinheiro e começou a abrir um monte de negócios sem nenhuma estratégia ou estrutura. Tipo o Super Urach, vocês lembram dele, né? Ele fechou. E o resultado foi o mesmo, perdeu tudo de novo. O mais pesado pra mim, pelo menos nesse vídeo dela que eu acabei de passar, na versão completa dele, ela fala que dói fazer esse tipo de conteúdo adulto, porque ele machuca a alma dela. E não deve ser fácil, né, gente? Vamos combinar aqui. Quando as pessoas falam que isso é ganhar dinheiro fácil, eu sempre discordo, porque pode ser dinheiro honesto, mas não é algo fácil. Não é qualquer pessoa que consegue aguentar o tranco, a marimba que é ganhar dinheiro com conteúdo adulto. Quando eu ouvi a Andressa falando isso, eu fui ouvindo e fui sentindo que não é só sobre dinheiro. É muito da pressão de voltar pro topo, porque quando uma pessoa já esteve no topo, já viveu a vida do topo como a Andressa viveu, viver fora desse topo parece fracasso. E aí a pessoa começa a tomar umas decisões cada vez mais arriscadas para tentar recuperar aquele topo rápido. E quanto mais rápido você tenta recuperar, maior é o risco de fazer algo que você possa se arrepender depois ou até mesmo perder tudo novamente. E aí, mais uma vez, a conta chega. Não aguento mais! Agora tem um terceiro tipo de situação que é a mais silenciosa, mas que é igualmente importante. O hype que não se sustenta. E aí entra Fernanda Ganzaroli. Ela viralizou, ficou famosa, foi pra TV, ela apareceu em programas nacionais desse país todo, no SBT, na Record, fez publi de marcas enormes. Eu lembro de uma publi dela da Netflix. Ganhou quase 1 milhão de seguidores e teve uma visibilidade, gente, absurda. A gente lembra. E foi tudo muito rápido. Só que você virar meme, viralizar,
pensar, isso não é uma carreira, isso é uma das maiores ilusões da internet hoje em dia, porque a pessoa viraliza e acha que aquilo virou profissão automaticamente. Só que não virou. Se você não transforma a visibilidade em algo estruturado, um produto, posicionamento, estratégia, continuidade, aquilo acaba. E no caso da Fernanda, a gente viu esse hype estratosférico diminuir muito. E aí ela mesma apareceu dizendo que hoje mora em pensão, que é o que ela consegue pagar. Em uma pensão, aonde eu estou tendo que me virar. O conto de fadas acabou. Fernanda Ganzaroli falou sobre os áudios polêmicos e vazamentos das últimas semanas. Fernanda revelou que foi vítima de golpes e que todo o dinheiro de sua vaquinha foi desviado. Essa minha antiga equipe que trabalhava comigo, faz tempo que eles vêm abusando de mim, me manipulando. Chegou um ponto deles quererem me agredir, entre beliscões, palavra de baixo escalão. Pois que o meu dinheiro da minha vaquinha foi desviado, vieram os maus tratos. Fernanda revelou que não tem mais dinheiro e que está morando em uma pensão, lutando para sobreviver. Em momento algum, eu imaginava que a minha vida ia acabar desse jeito. Depois do meu dinheiro todo subtraído, isso tudo acabou. Hoje eu me vejo em 2 cômodos, em uma pensão, aonde eu estou tendo que me virar. Isso aí, esse relato da Fernanda, choca as pessoas porque quebra totalmente a narrativa da internet. Porque a internet não mostra o depois, ela só mostra o auge. A Fernanda hoje tá tentando se reerguer, tá tentando se reestruturar, e a gente torce muito para que ela consiga de fato. E tem também um caso que é mais confuso, né, de todos esses que eu falei, que é recente também, que é o do Davi Brito. Ele ganhou quase 4 milhões de reais no BBB 24, quando ele se tornou campeão daquela edição. Ele saiu aclamadíssimo do programa, só que rapidinho ele foi dispensado da Globo e a gente viu a gestão de carreira dele, que foi bastante controversa, né? Nesse ano de 24, eu lembro que ele falou que multiplicou o patrimônio dele, o dinheiro do prêmio, com imóveis, com negócios bem-sucedidos e construiu uma narrativa de sucesso financeiro. Ele disse para Raquel Sherazade que tinha, em menos de um ano, passado dos 10 milhões de reais em patrimônio. Hoje, qual é o patrimônio de Davi Brito? Hoje o patrimônio, o valor estimado, está avaliado em mais de 10 milhões de reais. Você multiplicou muitas vezes o seu prêmio. Em poucos meses, o ramo imobiliário foi. Compra, vende, aluga, reforma, compra mais barato aqui, faz uma reforminha, vende mais caro. Parecia uma jogada genial, né? Só que esse valor aí que ele falou era o que ele estava estimando pro patrimônio dele, porque ele ia comprando imóveis, supostamente abaixo do valor de mercado, e ele considerava que o patrimônio dele era o valor que quem vendia para ele aqueles imóveis dizia que valia. E o Davi, por um tempo, ostentou um estilo de vida bem endinheirado na mídia. Posso falar o valor do aluguel por dia? Rapaz, desde agonia, rapaz. 7 mil reais por dia. É muito dinheiro, Davi. Não é pra qualquer um, né? Só que o tempo passou e o discurso do Davi hoje é outro. Ele fala que se sentiu abandonado pela Globo quando ele saiu do BBB, que ele esperava ter protagonizado novelas, que ele tem se chateado com amigos que não atendem ele quando ele liga precisando de dinheiro emprestado. Só porque eu botei uma vaquinha online. Ele falou recentemente que ele mora com a mãe e sonha em comprar uma casa própria e que tá na luta pra isso. O sonho de todo brasileiro ainda não é realidade para o menino Davi Brito. O jovem compartilhou com seus seguidores que sonha em conseguir sair da casa de sua mãe. Comprar minha casa. Hoje eu moro com minha mãe, né? Moro com minha mãe aqui, na casa dela. E o que acontece? Por enquanto ainda não, mas eu tô trabalhando para comprar, entendeu? Então assim, eu tô trabalhando, tô me estruturando para comprar um apartamentozinho para eu morar. Então, eu acho que tudo tem que ser aos poucos. Ver aqui onde a gente mora aqui é bem simples, é bem tranquilo. E aí, como as notícias de que ele estaria falido e sem dinheiro aumentaram muito na internet, algumas pessoas começaram a dizer que era só ele inventando isso para não pagar a ex dele, a Mani Rego, que processou ele e ganhou na justiça, acho que em primeira instância, pelo menos, pro Davi ter que dividir o prêmio do BBB com ela, que era companheira dele durante o programa. Uma das pessoas que duvidou do Davi falido ou sem dinheiro foi a doutora Deolane Bezerra, da Girl Band,
and Irmãs Bezerra. Olha aí, ela soltando os cachorros pra cima dele nas redes sociais. Mas mesmo assim, com esse tanto de notícia dele que dão indícios de que ele estaria tendo problemas financeiros, a internet entrou em colapso. Perdeu tudo? Não perdeu? Tá desorganizado? Tá escondendo patrimônio? A gente não sabe o que é real e o que não é. Mas uma coisa tá muito evidente. Existe uma diferença gigantesca entre ganhar dinheiro e sustentar uma vida depois que você ganha. E é aí que essas histórias se conectam, porque não importa se foi dívida, se foi decisão emocional, se foi hype passageiro ou se foi uma gestão confusa. O padrão é sempre o mesmo, gente. A internet coloca essas pessoas em um local muito rapidamente, mas ela não ensina essas pessoas a permanecerem nele. E quando você não sabe permanecer, a conta chega. E não é só nesses casos mais evidentes, não. Teve recentemente também o Luva de Pedreiro, por exemplo. Ele não perdeu tudo, mas já teve problemas milionários por causa de contrato mal estruturado. Ele ganhou dinheiro muito rápido, sem estrutura por trás. Teve a MC Pipoquinha também, né, que não apareceu com dívidas ainda, mas desapareceu do topo quase na mesma velocidade em que ela chegou. Graças a Deus, inclusive. E tem vários outros que ainda estão na fase do tá dando tudo certo, mas que provavelmente logo a gente vai ver enfrentando esse mesmo tipo de choque de realidade, porque isso aqui não é exceção, esses casos não são exceção. Isso tá virando padrão. E antes de você olhar para esses casos e falar que é burrice, que é irresponsabilidade, que bem feito, vamos tentar dar um passo para trás e olhar o sistema inteiro, porque a internet hoje vende uma ideia muito sedutora de que qualquer pessoa pode ficar rica, de que é só viralizar, que é só crescer, que é só engajar, que vai dar tudo certo. Só que ninguém conta depois, né? Ninguém conta pra gente que a maioria esmagadora das pessoas que estão na internet hoje não ganha dinheiro de verdade. E aqui eu tô falando de dinheiro mesmo, tá? É uma minoria muito pequena que concentra a maior parte da grana. E mesmo dentro dessa minoria tem muita gente que não consegue sustentar nada que constrói. Porque ganhar dinheiro na internet é uma coisa, sustentar uma vida inteira baseada nisso é outra completamente diferente. A internet é instável, ela é volátil, depende de fatores que você não controla. Hoje você tá relevante, amanhã você não tá mais. Hoje você tem contrato, amanhã o mercado muda. Hoje você é interessante pro público, amanhã aparece alguém mais interessante do que você. E a internet não te ensina a construir patrimônio, ela te ensina a performar riqueza. As pessoas aprendem a parecer ricas antes de aprenderem a ter uma vida estruturada. Ela te ensina a gastar, ela te ensina a parecer ser alguma coisa. Você aprende a viver no auge, mas você não entende o que acontece quando esse auge acaba, e é por isso que tanta gente quebra. Não é só falta de inteligência. Muitas vezes é falta de preparo para uma realidade que veio rápido demais. Enquanto isso, do outro lado tem uma galera enorme olhando para tudo isso e sonhando com essa realidade. Pensando que é isso que eu quero para minha vida. Querendo ser influência, querendo viver da internet, querendo alcançar esse padrão sem perceber que o que está sendo vendido ali é um recorte, não é a realidade inteira. O topo aparece muito, mas a queda quase nunca é vista por nós, e quando aparece acaba virando entretenimento. Eu fico pensando por que tanta gente continua entrando nesse jogo achando que é um caminho simples, porque na verdade é um dos caminhos mais instáveis que existem hoje em dia. Eu acho que a maior ilusão da internet não é o dinheiro, é a promessa de estabilidade que não existe. E esses casos que a gente viu aqui hoje são a pontinha do iceberg de tudo que a gente não vê também, tá? Que é muita coisa. Baú! Me conta aqui nos comentários o que é que você acha, se isso é falta de noção individual mesmo, inteligência, ou se é a internet que tá criando esse tipo de problema de fato. Se inscreve no canal, deixa seu like, dá hype no vídeo também, e logo mais tem mais conteúdos por aqui. Beijos e tchau, tchau.